Meu boa noite a todos, seguidor do grupo Biografias Bambuense, no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram e no nosso grupo no Facebook. A nossa entrevistada de hoje é a arquiteta Luísa Bernardes Carvalho Schutt. Boa noite, Luísa. Boa noite. É uma satisfação, Luísa, ter você aqui no nosso estúdio, mesmo que virtualmente. A gente vai estar conhecendo um pouco aqui da sua trajetória de sucesso no Brasil e nos Estados Unidos. Antes da gente entrar no papo aí, vou fazer uma pequena apresentação sua para as pessoas que ainda não te conhecem, para saber quem é a Luísa, né? A Luísa Perfeito. Bernardes Carvalho Schutt é bambuiense, filha de Sérgio Márcio Bernardes Carvalho, meu amigo Sérgio, e da Cirlei Silvânia Carvalho, casada com Gabriel Schutt Alves. A Luísa é formada em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo pela Faculdade Newton Paiva de Belo Horizonte. É também designer de interiores, fundadora da Schutt by Heart, com atuação no Brasil e nos Estados Unidos. Atua na área de arquitetura e interiores desde 2012, desenvolvendo projetos residenciais e comerciais de alto padrão, com foco em reformas de interiores e experiências arquitetônicas personalizadas. Ela tem escritório físico na Flórida e aqui no Brasil. Confere aí, Luísa. Exatamente. Vamos lá então. Atualmente você mora nos Estados Unidos. Qual cidade você mora e por qual motivo aí que você mudou para os Estados Unidos? Então, a nossa história, né, de vinda para os Estados Unidos está muito ligada a um propósito de Deus que Deus colocou em nossos corações há um tempo atrás. Quando eu e meu marido nos conhecemos, a gente conversou a respeito disso, que poderia haver essa possibilidade da gente um dia morar fora. Estávamos totalmente ativos nisso e em conformidade, né, daquilo que poderia acontecer. E a gente colocou isso no nosso coração. Se um dia a gente tivesse esse direcionamento, a gente viria para fora. E a gente já tinha essa ideia de que fosse Orlando, até porque o meu marido tem familiares que já moram aqui, então a gente gostaria de estar nesse universo, né, em conjunto com a família, para a gente também não se sentir tão sozinhos estando fora do nosso país. E aí, ao longo do tempo, a gente foi, né, vindo para cá, teve a questão da pandemia, então a gente ficou um tempo ainda atuando no Brasil. Meu marido também tem ainda empresa, né, de usinagem em Belo Horizonte, eu atuando já na arquitetura e interiores. E aí, nesse meio tempo, quando a gente pôde voltar a viajar, a gente começou a vir para os Estados Unidos. E durante 3 anos a gente ficou numa ida e vinda. A gente vinha, ficava alguns meses, algumas semanas, estudava o mercado daqui, via se realmente a gente iria gostar daqui ou não, e voltava para o Brasil. Então a gente ficou nesse tempo de ida e vinda durante 3 anos, e há praticamente 1 ano e meio estamos aqui. Né? A gente fala assim que a gente pensa hoje em dia que demorou até demais para vir, porque Deus foi confirmando muito aos nossos corações. A gente diz até brincando assim, que a gente foi meio que expulsos da nossa casa, do Brasil, porque quando a gente pensava em voltar agora dessa última vez, Deus organizou tudo para que a gente não voltasse. Então tudo foi se encaixando. Então a gente não veio somente por uma questão de um sonho no coração e tudo mais, mas também por um propósito, né? E uma das questões principais de estarmos aqui também hoje, além desse propósito de Deus, é na expansão da marca, né? Eu e meu marido hoje somos sócios, trabalhamos em conjunto, então isso foi muito melhor para nós dois também, na forma da gente conviver e direcionar a nossa vida e o negócio, a gente trabalhando em conjunto, construindo algo nosso. E também, né, porque tem aí uma diferença na cultura, então a gente tem gostado de conhecer essa nova cultura daqui, conviver, né, com os americanos, então é tudo novo. Mas a gente tem gostado bastante desse desafio. Vocês já estão bem adaptados aí então, já acostumou, já está bem
Sim. bem No caso, a adaptada. gente mora em Orlando, a gente fala que aqui é muito parecido com o Brasil, né? No Tanta sul, né? questão do clima, natureza, tem muita coisa que é em comum, então isso acaba facilitando um pouco. Essa questão também de já ter os familiares do meu marido aqui, a irmã com os filhos, né? Os nossos sobrinhos moram aqui, os pais dele também. Então isso tudo acabou facilitando um pouco mais, estreitando mais, para que a gente se sentisse melhor no ambiente, né? A gente não ficou tão sozinhos. Com certeza. Hoje em dia, minha mãe também tem vindo aqui, eu tenho conseguido trazê-la, inclusive ela está aqui passeando esses dias, veio para o Natal, está ficando aqui agora mais alguns dias, então assim, acabou que se tornou uma forma prática também da gente estar perto da família, estar ampliando os nossos negócios e também sempre receber, né? Amigos também vêm muito aqui, nossos amigos, a gente morava em BH, né, no Brasil, em Belo Horizonte, então sempre tem gente vindo aqui passear por Orlando, ser um local que tem muitos parques, então é bem legal isso. Isso ajuda bem, né, na adaptação, para ficar mais tranquilo aí, mais sossegado aí nos Estados Unidos. É isso? Exatamente. Luísa, você pretende lançar brevemente um livro, né? A gente tem aqui um protótipo aqui da capa do livro, vocês vão estar vendo aí também, o pessoal vai estar acompanhando aí. Queria que você falasse para a gente sobre esse livro aí, sobre o que é esse livro, qual a língua que vai ser, ele é físico, ele é digital, como que vai ser esse livro? Então, eu estarei lançando agora em breve, né? Já estou aí nos ajustes finais desse livro, inclusive no dia que eu for levar ele, né, para o mundo, vamos dizer assim, a gente vai fazer um coquetel aqui, vai ter um momento bem legal para eu estar apresentando ele. Ele vai ser um livro físico e digital. Agora eu vou estar lançando em português, mas em breve também eu já vou adaptar ele para o inglês. E ele é focado, né, nas vacation homes em Orlando, ele é focado em tudo o que traz, né, a respeito desse mercado daqui. Então, através desse tempo que eu fiquei aqui estudando, né, e analisando o mercado, eu fui vendo como que era que existia esse mercado, em conjunto com tudo que eu estudei em neuroarquitetura, tudo que eu estudei em conjunto com foco na sustentabilidade, nesse meio tempo, que depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, né? Em conjunto com tudo isso, eu vi que seria interessante lançar um livro que seria como se fosse um guia prático, um manual, na qual eu direcionaria clientes, investidores, aqui a gente chama de realtors, né, que são as pessoas que mexem com vendas de casas, e todas as pessoas que gostam desse mercado de Orlando, porque aqui inclusive é um mercado muito bom, é um mercado próspero, né, para quem deseja ter negócios, investir em casas, né, de férias. Então eu quis mudar essa ideia de que a casa de férias é só uma casa de que você vai comprar uma casa, vai colocar alguns móveis e pronto. Não. O que eu vi, né, ao longo desse estudo e desse trabalho que eu fui realizando aqui em Orlando, que as vacation homes, elas são ligadas em foco na experiência. Quando a vacation ela tem essa experiência para quem está vindo passear, passar alguns dias aqui, ela gera uma conexão mais forte com as pessoas. Então, em Orlando é muito forte, né? A gente vê casas não só de férias, mas também quartos temáticos, que vem crescendo muito ao longo desses anos. Porque aqui é o universo da Disney, é um universo mágico, né? Então, as pessoas querem chegar aqui e precisam se desligar, né? Vamos dizer assim, do mundo lá fora. E quando elas entram nessas casas, elas conseguem sentir um conforto tão grande, uma nova realidade tão grande, que essas casas, elas conseguem transmitir isso, mas para isso tem que ser feito da forma da arquitetura de interiores correta, né? Pensada de forma estratégica. Então esse livro vem para mostrar isso e de forma prática, né, direcionar as pessoas que desejam investir nesse mercado. A tradução literal seria casas de férias? Seria isso? Isso, que são as vacations, né? Que são as casas homes, de férias. casas de férias. Então, você pretende lançar ele aqui no Brasil também? Isso. E em Bambuí, quem sabe? Em Bambuí também? Exatamente. Principalmente, né? Em Bambuí? Exatamente. A gente vai ter um manual dele físico também, né? Para que possa ter essa venda também no Brasil e não somente da forma digital, né? Eu sou das antigas, assim, que eu digo. Eu prefiro livro
que eu consiga pegar, ler e escrever em cima dele. Tem pessoas que preferem digitalmente, então a gente vai deixar nesses dois formatos, né, para cada um escolher. Você citou aí a neuroarquitetura. O que é neuroarquitetura? Você pode explicar para a gente aí? A neuroarquitetura, ela hoje é um estudo da neurociência, algo muito novo no mercado, que vem né, sendo estudado de forma nova. Eu comecei a estudar a neuroarquitetura através, o ponto inicial, né, que me deu a motivação para estudar a neuroarquitetura, foi a pandemia. Através da pandemia, a gente viu uma nova forma de viver dentro das nossas casas, e muitas pessoas, né, acharam assim, nossa, agora a arquitetura vai quebrar, né, não vai ter trabalhos. Mas muito pelo contrário, meses depois a gente começou a ter muita procura, porque as pessoas estavam ficando dentro de casa e não se sentiam bem dentro de casa. Elas viam que não tinha conforto, que tinha algo que as incomodava, e nisso fortaleceu ainda mais a neuroarquitetura. A neurociência hoje, ela é um estudo ligado ao comportamento do cérebro humano. As pessoas não sabem disso, mas, vamos dizer assim, as pessoas leigas, né, que não entendem dos espaços, se não sabem, mas todo espaço ele comunica. Ele está falando por você de uma forma que você, às vezes, não vê, não sabe interpretar, mas ele está comunicando contigo. E o arquiteto, ele entra nesse sentido do estudo. A gente estuda sobre a luz, como as luzes vão gerar, né, algum sentimento nas pessoas. Então, é a luz, a cor, a forma, o formato dos móveis, o layout, os materiais naquele local, tudo isso, ele vai gerar sensações e percepções em nós humanos. Isso pode gerar sensações boas, sensações ruins, de estresse, de depressão, ou até mesmo de trazer alegria. Muitas pessoas entram num espaço e não sabem o porquê disso. Isso tem a ver em ligação com a neuroarquitetura. Hoje, meu trabalho é muito focado nisso. Eu não crio um ambiente só para ele ser bonito, porque hoje tem tido muito isso no mercado, né? Os arquitetos têm copiado muito aquilo que é bonito. Vê uma onda e aí todo mundo começa a ter as casas todas iguais. E aí o meu foco hoje é sair um pouco disso, de não criar mais um carimbinho que eu vou fazendo tudo igual. Não, caso a caso. Eu digo que a casa das pessoas, eu ouço muito a história delas, para que elas possam falar aquilo que elas desejam, aquilo que elas são, né? Certo. Então, e a neuroarquitetura entra em conjunto nisso para trazer o foco na saúde e no bem-estar. E no seu livro você fala sobre a neuroarquitetura? Tem alguma coisa a esse respeito no seu livro? Exato. Tem a ligação também, porque também tem tido muitas casas no mercado hoje de Orlando, que é focado também, aqui também não é diferente. Tem muitas casas que são focadas somente no retorno do dinheiro, né, do investimento. Eu vou colocar lá os móveis e vai trazer gente para ficar na casa e perfeito. Eu trago hoje uma versão mais profunda sobre isso. O que essas casas vão gerar de percepção, o que vai ser a experiência do cliente que vai estar ali nessa casa de férias, para que ele tenha uma sensação boa e queira até voltar, né? Porque isso daí entra no foco do investimento, né? Então, para quem tem uma casa dessa, é ótimo ter pessoas sempre voltando e retornando na casa. E não aquela pessoa que ficou uma vez e nunca mais retorna. Por que isso acontece? Porque a casa gerou uma neuroarquitetura, falou de uma forma que ela não sabe como, mas a casa comunicou no interior dela, gerou uma sensação boa. Então, através, né, dos meus projetos e também desse estudo, eu trago o foco nisso das vacation homes de Orlando, através desse livro. Entendido, bacana. Luísa, você está em uma fase de intensa produção e você, pelo jeito, você não para. Você está fazendo algum curso atualmente? O que você tem feito aí, além de trabalhar no seu escritório, desenvolver os seus projetos aí? Então, como eu falei, né, eu tenho focado muito, a gente não para mesmo, a gente tem focado muito em neuroarquitetura, como eu falei, né, que é um estudo que não dá para ser superficial, a gente tem que aprofundar cada vez mais, entender as raízes da arquitetura e as raízes humanas para poder cada vez mais ser profissional, né, na nossa área. E eu vejo que
como uma profissional que tem gerado impacto, eu também não posso parar nos estudos, né? Eu sempre estou buscando algo novo no mercado e também, né, na questão da arquitetura em si. Eu fiz, né, um curso na Harvard, agora que eu finalizei, que chama Architectural Imagination, que é voltado para essa questão da neuroarquitetura, e estou fazendo mais outros cursos, né? Eu até anotei aqui para não esquecer o nome deles em português, que eles são cursos americanos, então a gente acaba trabalhando no nome, né, em inglês. Eu tenho feito agora 2 da Harvard, tem parte 1 e 2, que também é um aprofundamento da neurociência, que ele chama. Conforto e saúde nas construções, que é na TU Delft, que é uma universidade da Holanda, então eu tenho feito esses cursos, né, de forma online, mas são bem assim expressivos e bem aprofundados também. Economia circular na TU Delft também, e na UP Valência, que é uma faculdade da Espanha, né, de sustentabilidade. Todos esses são com focos nisso. Na construção, de forma que ela gere menos lixo para a natureza, que ela gere produtos que sejam sustentáveis, que reaproveite esses produtos, e também com foco na neuroarquitetura, que eu penso que esses 2 em conjunto são perfeitos. São muitos cursos, hein, Luísa? Simultaneamente, você tem trabalhado bastante aí, né? Mas tem dado resultado, tem surtido efeito, porque sua empresa, né, tem feito muito sucesso, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, e tem carreado, né, alguns prêmios aí pessoais para você e para sua empresa. Vamos falar aí desses prêmios aí que você e a sua empresa já recebeu desse seu trabalho aí na arquitetura? Sim, eu fico muito feliz, né, por esse reconhecimento, porque a gente vê, né, que realmente vale a pena, como você falou, né, todo esse tempo e investimento em estudos e tudo mais tem valido a pena. Por agora, né, eu recebi uma premiação que muitos até comentaram aí, estão sabendo, que foi a respeito da noite de gala, né, que aconteceu lá no The Plaza, em Nova York. Esse prêmio, ele né, vendo o meu profissionalismo, o meu destaque no ano passado, em 2025, né, como arquiteto interior design, mostrando, né, a respeito da minha liderança feminina aqui, empresarial, o foco na arquitetura de valor que eu tenho trazido, né, para esse meio, a produção intelectual que eu tenho gerado através, né, da nossa empresa, e também, né, servindo de inspirações aí para outras pessoas. Então, esse prêmio foi trazendo exatamente tudo isso, né? E eu fui pega de surpresa porque eles já tinham meio que comunicado que teria essa premiação, mas eu não estava muito preparada ainda de que fosse acontecer. Já tinha um sonho, mas não imaginava que ia ser tão rápido, né? E graças a Deus aí, em pouco tempo que estamos aqui, né, já sendo reconhecida por uma premiação assim internacional, para mim foi muito importante, né? Eu também recebi a premiação de empresa filantrópica. Nossa empresa, ela apoia uma causa muito importante para pessoas carentes, né, em situações assim difíceis lá na Bahia. Então a gente também recebeu esse prêmio de filantropia. Recebi também mais alguns convites agora, né, que até em primeira mão eu tenho recebido mais alguns outros convites, que em breve eu vou soltar também, para mais algumas noites de gala que serei premiada também. Estou concorrendo também através de, chama ASID, que é a CID, né, que a gente fala no Brasil, que é uma associação dos interior designers, né, aqui dos Estados Unidos, na qual eu sou aliada, eu faço parte. E esse curso, né, esse concurso que eu estou aí para receber também uma premiação, a respeito de um projeto, né, voltado para saúde e bem-estar que eu fiz. É um projeto real que já aconteceu, e também vai ter uma noite de gala que eles estão para marcar ainda, estou aguardando ainda a data que vai ser certinho. Então, assim, tem essas premiações, né, e também no ano passado, né, antes da gente vir para cá, eu também participei da Casa Cor Minas. Eu fui convidada, né, a fazer um ambiente de saúde e bem-estar.
em que teve ali uma parceria muito importante para mim, que é a Life Fitness, que também é uma empresa voltada para equipamentos, né, de academia, que é uma das mais reconhecidas e renomadas no mundo. E ter essa empresa, né, ao meu lado ali foi um reconhecimento muito grande, né, para mim. E aí o nosso ambiente também foi um dos ambientes destaques, né, da Casa por Minas, na qual foi a primeira vez que teve um ambiente totalmente voltado para a saúde e bem-estar, né? A maioria é sempre voltada para uma área gourmet, uma área interna de casa, e a gente juntou um ambiente que fazia foco tanto no cuidado da saúde, como no cuidado espiritual, como no cuidado também do seu bem-estar ali. Então, para vocês verem, né, já é um trabalho que a gente faz há anos aí, focado nessa questão da neuroarquitetura também. Muito importante esse trabalho aí. Quer dizer que a gente está vendo aí, tem aqui na capa aqui uma foto sua com um certificado e um troféu da noite de gala agora do final do ano passado. Vai ter mais uma noite de gala, então? Vai ter, não vai ser em Nova York, né? Tem uma que dá para ser em Miami, então, assim, vai ter mais algumas noites aí de gala que estão preparadas e mais algumas premiações que estão chegando. O pessoal está vendo aí as fotos, algumas fotos da sua noite de gala. Foi dia 16, não foi? De dezembro? Isso. Foi, 16 agora. No qual o local que foi? The Plaza. The Plaza, um hotel chique aí de Nova York. Ele é um hotel muito renomado, muito reconhecido também. Já foi gravado vários filmes nele, inclusive o Esqueceram de Mim 2 foi gravado nele. Então, assim, também foi uma alegria, uma sensação assim, muito diferente, né? Estar nesse ambiente, entrar por essas portas, entrar nesse salão. Foi algo assim maravilhoso, assim, realmente extraordinário. Você merece, foi bacana. Parabéns para você aí pela premiação, pelo seu trabalho. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para os seus conterrâneos, Luísa? Que eu fico muito feliz, né, de poder ver, né, eu ter saído da minha cidade natal, na qual eu tenho raízes tão fortes, né? Não é algo fácil a gente abrir mão de tudo isso, né, de estar perto sempre dos familiares, dos amigos, né? Ainda mais eu tenho uma família muito ampla em Bambuí, mas eu sempre fui guiada por um propósito, né? Nunca tive uma vida muito fácil, né? Passei por dificuldades, né, durante a infância, adolescência, tive a questão de bullying, tive a questão depois de ir para Belo Horizonte, ter realmente dificuldade financeira, levei alguns anos aí até a minha formação, porque não tinha, né, como manter, né, na faculdade, perdi bolsa. Então, assim, muitas coisas aconteceram para que eu não estivesse chegado onde eu cheguei, mas eu acredito que a gente não deve ver, né, a gente sempre como algo pequeno e que Deus não possa fazer. Né? A gente pode ver aí, eu saí de uma cidade pequena e hoje eu tenho, né, ficado reconhecida não somente no mercado brasileiro, mas no internacional. Então eu penso que as pessoas, né, da nossa cidade possam ver, né, que realmente não é o tamanho da cidade que a gente nasceu, mas é o tamanho do nosso sonho que vai nos levar, né, e ser o combustível. Né, e nunca os problemas foram um travamento para mim, muito pelo contrário. Eu sempre acreditei que, apesar dos problemas que teve, isso era um combustível para que eu estivesse sempre buscando ser melhor. E isso é o que me traz força até hoje, né, motivação para que eu esteja sempre percorrendo e fluindo, né, os caminhos onde Deus também quer me colocar. O importante é que você venceu, foi uma luta, mas você conseguiu vencer e hoje tem feito um grande sucesso, né? Não só no Brasil, mas também no exterior. E isso é motivo de orgulho aqui para nós de Bambuí, né? Que a gente conhece seus pais, sua família, e te parabenizo aí mais uma vez por esse seu importante trabalho numa área que tem desenvolvido bastante. Pelo que você disse aí, a pandemia que foi desastrosa para muita gente, para a arquitetura ela foi importante, foi positiva, né? Isso aí, pelo menos, tem esse lado aí que a gente pode comemorar.
Eu te agradeço então, Luísa, pela sua participação aqui no nosso programa, tá? E a gente Tá? vai ficando por aqui e a gente volta na próxima sexta-feira com o nosso resgate da história de Bambu e a gente vai estar falando sobre a história do Grêmio Teatral Antônio Torres. A gente volta na sexta-feira. Boa noite, Luísa. Boa noite, muito obrigada. Foi uma honra participar do seu programa. O prazer Um foi abraço nosso e foi também para nós um motivo de honra ter você aqui no nosso estúdio, tá? Mesmo que virtualmente. A gente então vai ficando por aqui e desejo a todos aí uma boa noite e que volte a nos acompanhar na próxima sexta-feira.